Então, gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre o processo de formação das palavras. Então, na apostila passada, né, nós vimos alguns processos, agora nós vamos ver outros, certo? Nós vamos ver a composição, que é o processo de formação de uma palavra com a reunião de dois ou mais radicais. Esse tipo de formação pode ser por justaposição ou por aglutinação. A justaposição, né, é quando eu tenho os radicais unidos e eles não vão sofrer alteração gráfica nem alteração fonética, tá bom? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, gente, eu vou juntar dois radicais e eu não vou perder, certo? Olha, quando eu tenho roda gigante, eu tenho roda mais gigante. Então, eu juntei aqui, não é? Juntei separando com hífen, certo? E eu não perdi nenhum elemento, certo? Quando eu junto, olha, gira mais sol. Eu tenho girassol. Ah, mas aqui eu tenho mais um S? Sim, porque aqui é necessário por causa da fonética. Porque se eu não colocar mais um S aqui, eu vou ter girasol, não é? Um S entre duas vogais vai ter som de Z. Então, aqui, ó, é por necessidade fonética. Então, quero que você entenda que eu juntei duas palavrinhas, né? O gira mais o sol, formando o girassol sem perder, né? Sem sofrer nenhuma alteração gráfica ou fonética. Eu junto e não perco nada. Eu tenho aqui, olha, pão de ló, né? Ou pão de ló, como você preferir pronunciar, as duas estão corretas. Então, eu também juntei, né? Pão mais ló, acrescentei aqui uma preposição e formei um novo elemento, que é o pão de ló, certo? Ou pão de ló. Então, não perdi nenhum elemento. Então, se eu não perco nenhum elemento, eu estou falando da composição, né? Formada pela justaposição. E aqui na apostila traz: os radicais na composição por justaposição podem ou não ser unidos por hífen ou por preposição. Então, ela traz aqui alguns exemplos. Olha, compostos sem hífen. Eu tenho o famoso passatempo, não é? Toda vez que a gente vai falar de justaposição, aparece o passatempo. Cardiorrespiratório, que aqui, olha, eu coloco os dois R's, igual o girassol, né? Justamente pela fonética, então eu junto também não perco, né? Audiovisual, videoaula, videogame, enfim, é uma série aqui de palavras, né, que são compostas sem hífen, certo? Nós temos aquelas compostas com hífen. A apostila trouxe 3 exemplos. Couve-flor. Então, eu tenho couve mais flor, não é? Então, formando um novo elemento, couve-flor. Banho-maria, guarda-chuva, guarda-roupas e assim vai. E a gente tem compostos com preposição, né? Pé de moleque, olha a preposição. Mula sem cabeça, olha a preposição. Dia a dia, olha a preposição. Sem hífen, certo? Continuando aí na página 25, vem a aglutinação, que é quando eu vou juntar os elementos, não é? E eles vão sofrer alteração gráfica ou fonética, certo? Fonética aqui, lembrando que é o som, gráfica escrita. Então, olha, quando eu junto, olha, água mais ardente. Então, eu tenho água ardente, não é? Então, um desses As aqui, ó, ele desaparece. Eu não tenho dois As aqui, certo? Então, sofreu alteração gráfica, não é? Olha, vinho acre. Vinho mais acre. Eu tenho vinagre. Olha como perdeu. Modificou totalmente aqui. Sofreu alteração aqui, não é? Então, eu tenho o processo chamado de aglutinação, certo? É em boa hora. Eu formo embora. Olha quantas letras ficaram para trás aqui,
certo? Então, sendo assim, a gente tem, né, o processo chamado de aglutinação. Então, é isso, ó. Justaposição, eu vou juntar e não vou perder, não perde. Aglutinação, eu vou juntar e vou perder, tá? Este aqui é um resuminho do que é justaposição e aglutinação.